Eu convido a amada igreja, por favor, a abrir comigo a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos dar sequência à série de mensagens na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos fazendo uma série que se chama Lectio Continua, ou seja, uma leitura contínua. A gente está passando por todos os textos da Palavra de Deus, nos livros da Bíblia que estão sendo pregados. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 1 até 13. Eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Em nome de Jesus. Oremos. Pai, precisamos da Tua ajuda nesse momento. Nós pedimos que o Senhor trabalhe o nosso coração, esteja trabalhando em nossos ouvidos, para que nós possamos compreender exatamente aquilo que Teu Espírito anuncia para as igrejas em todas as eras, Senhor. Há uma preocupação no coração de Paulo, ó Deus, e ele está instruindo a igreja, Senhor, e nós desejamos ouvir essa instrução e alimentar o coração esse renascido em Cristo Jesus pela obra da cruz. E como toda a vida nós precisamos de alimento, e o alimento é a Tua palavra, que tem todos os temas que nós necessitamos trabalhar e ouvir. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo na agenda que Deus tem para quando uma carta como essa, primeira aos Coríntios, é exposta à igreja, e buscando então a compreensão do que está escrito aqui e a devida aplicação na nossa vida, o tema de hoje é sobre confiança. Confiança, que revela diretamente em quem temos colocado
a nossa segurança. Isso fala também sobre idolatria. Paulo está tratando aqui o que aconteceu com a nação eleita de Israel. Deus elegeu um povo na eternidade passada. Aqui nesse mundo, Deus chama esse povo. Ele garante que os seus eleitos chegarão até diante dele mesmo, para cumprimento dos seus propósitos. E isso ele está fazendo para preparar uma nova e eterna aliança no seu Filho Jesus Cristo. Mas primeiro ele estabelece uma aliança em Moisés, de maneira que aquele povo que nós lemos no Antigo Testamento são nossos antepassados espirituais. Nós não somos judeus, provavelmente a maioria de nós não é, e ainda assim nós podemos olhar para essa nossa parentela espiritual que passou nas mãos de Deus, e os erros que eles cometeram nos ajudam a não seguirmos no mesmo caminho. Paulo está falando aqui dos grandes feitos de Deus no passado. O êxodo, a saída do povo do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, a princípio impossível, e que ainda hoje possui lições preciosas para aqueles que Deus também chama para viver diante da sua presença. Nós temos muito aprendizado no Antigo Testamento, se ele for lido sob o óculos, sob a ótica de Cristo Jesus. Por isso que na nossa leitura bíblica, nós começamos pelo Novo Testamento, para compreender a Nova Aliança, colocar o óculos correto, e então lermos o Antigo Testamento sob essa perspectiva. Além disso, é importante nos lembrar que a palavra é sempre viva e ela sempre está revelando um Deus com sua grandeza, santidade, propósitos e providência, a fim de cumprir aquilo que ele decretou. Então, Deus não apenas estabelece o que vai ser feito. Um dos seus atributos é a providência. A providência é quando, então, Deus age para cumprir aquilo que ele havia determinado. E, se for preciso, ele até chama a existência o que não existe, para cumprir a sua própria palavra. O que foi escrito sobre Israel também é útil para refletirmos não somente então sobre Deus e as suas grandezas, mas sobre o nosso coração, nós que somos os andantes aqui nessa terra e nessa geração. E Paulo está, nesse momento, até nos levando a refletir mais sobre nós mesmos e sobre a nossa vida diante de Deus. Os judeus foram quem foram daquela época e de hoje também, e qualquer pessoa, e cometeram os erros que cometeram por um motivo. Não porque eram judeus, porque eram humanos. Não porque eles vieram do patriarca, de Abraão, de Isaac e Jacó, porque eles eram gente de carne e osso, como a gente, e tinham um coração decaído, desde que Adão e Eva pecaram e se rebelaram contra Deus. E os seres humanos, eles não evoluem no coração, a condição espiritual do homem não evolui, porque não é que ela está pequena, não é que ela é fraca ou que ela encontra-se adoecida. O ser humano está morto espiritualmente. A questão é nós entendermos que o problema do pecado, o pecado não é um vírus, ele não é uma doença, ele é uma sentença de morte, é uma lápide sobre o nosso coração com relação às coisas de Deus. Tanto que quando Jesus conversou com Nicodemos, conversou com a mulher samaritana no poço, conversava com os fariseus, eles não entendiam nada do que Jesus falava. Nicodemos chegou a pensar que Jesus estava sugerindo que ele, Nicodemos, um homem velho, retornasse ao útero da sua mãe para nascer de novo. Gente, isso é risível. E Jesus, ele faz isso para nos mostrar claramente o estado
do nosso coração. E esses judeus, com um coração morto, receberam então uma lei para cumprirem, serem salvos por ela, e tudo o que conseguiram não foi a salvação prometida na lei, mas a condenação prometida na lei, e Deus sabia disso tudo. E ele fez assim para revelar à humanidade como estava o estado do coração humano. Nós éramos escravos do pecado. Mas em Cristo Jesus, nós fomos libertos desse pecado, porque ganhamos uma nova vida. Então, o coração humano, ele não tem como ir ao longo dos milênios, e se a humanidade durar mais alguns milhões de anos, o que eu acho difícil, mas se durar, se chegar a povoar outros planetas e etc., viajando aqui, nunca que o coração vai estar em ascendência, como é com o conhecimento e a tecnologia. Para as coisas dessa terra, o ser humano não morreu. A morte foi espiritual, não da capacidade intelectual, de raciocínio, de elaboração de conhecimento, de crescimento da medicina, das artes, das ciências, né? Da tecnologia, que é farta aí, a gente já vive um pouco da era dos Jetsons. Você lembra do Elroy, o filho do Jetson, fazendo consulta, teleconsulta. Hoje a gente faz teleconsulta no celular. E a televisão do Elroy era de tubo, a nossa é de LED. Então a gente já passou um pouquinho os Jetsons em algumas coisas. Mas a condição do coração humano continua a mesma, até que ele encontre Cristo Jesus e o Evangelho. Por isso que essas boas novas têm que ser proclamadas agora. Só que Paulo, nesse momento, ele está chamando a atenção para aqueles que nasceram de novo. Paulo está falando com aqueles que eram mortos, mas assim como Jesus Cristo ressuscitaram na sua vida espiritual. Paulo está falando com a igreja, com você e comigo. Paulo está falando com o povo de Deus que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o curioso é que ele está trazendo advertências de situações da velha vida, da vida passada. Ele fala sobre moralidade, sobre idolatria, sobre murmuração e sobre provar a Deus. Ele trata 4 tipos de pecado originários do pecado em si, que é a condição maligna que habita o coração humano mesmo depois de renascido. Você achar que o pecado não está em você é uma heresia. Tem gente que acha, não, eu nasci de novo. Você tem 2 naturezas agora. E graças a Deus, com a morte, você será liberto, como um módulo de um foguete que vai embora, e você avança para a glória na sua morte ou na vinda de Cristo. Por isso que morrer não é ruim. Morrer não é um mau negócio. Mas ninguém quer morrer, claro, né? Mas até nisso Deus foi tão bom que a morte não é mais um motivo de desespero, de pânico, não é algo ruim para o cristão. É ruim para quem fica pela saudade. A gente não quer morrer porque pensa nas responsabilidades, né? Quando eu peguei Covid, os primeiros dias eu fiquei down. Eu não conseguia levantar do sofá para ir fazer um exame, né? Eu estava arriado. E eu lembro que a minha preocupação era assim, Deus, eu não tenho nenhum problema de morrer. Mas a minha mulher vai ficar viúva cedo, vai ter que cuidar da mãe dela sozinha. Tem a igreja, a obra de Deus que eu amo fazer, né? Então, eu não queria partir agora por causa disso, né? Então, a gente às vezes não quer morrer pelas pessoas que a gente ama. E Paulo mesmo disse, morrer para mim é lucro. E, entretanto, ele ficou para poder fazer a obra, preferiu ficar para fazer a obra de Deus. Então, até que isso aconteça, você está lutando com a velha natureza dentro de você. Todavia, é importante entender que nós não temos mais o domínio do pecado sobre a nossa vida. Antes você escolhia entre o pecado A, B ou C, mas jamais conseguia escolher Deus. Então você tinha escolha, mas você não tinha o que as pessoas chamam livre-arbítrio,
O que é livre-arbítrio? É o discernimento de como chegar até Deus e de ir até Ele sozinho. Você tinha livre agência, você era livre. Você podia morar no Macapá, em Roraima, na Zâmbia, onde o teu bolso coubesse fizesse você chegar. Mas com relação às coisas espirituais, você só podia escolher entre o pecado A, B ou C, ou seja, as mortes espirituais, a morte espiritual e as consequências dela. Está claro isso, queridos? Então, não existe livre-arbítrio. Existe liberdade de escolha. Mas antes você só tinha livre agência, você agia livremente. Você podia fazer a faculdade A ou B, ou não fazer faculdade. Embora, claro, quando Deus tem um propósito, Ele guia a tua vida. E o pecado também atrapalha muitas escolhas. Mas você era livre para escolher, como continua até hoje. Só que em Cristo, você agora... o que era impossível para você, você não tinha um arbítrio, uma vontade livre para chegar até Deus, você então tem com o novo nascimento em Cristo Jesus, né? Então a salvação não é a pessoa que ouve o evangelho e fala, eu vou querer, como quem vê o cardápio de um restaurante e escolhe, sei lá, medalhão, a bolonhesa. A salvação é uma obra do Espírito Santo na minha vida e na sua. E muitas pessoas, ao longo da história da igreja, eu estou falando até a história recente, do tempo que nós estamos vivos aqui, disseram e nós ouvimos o seguinte, fulano se converteu, foi para a igreja e agora está uma bênção, mudou de vida, largou isso e aquilo e não faz mais isso e aquilo. Louvado seja Deus. Todavia, a impressão que passa, e é uma falsa impressão, é que a obra está completa na vida da pessoa. Parece que a conversão resolveu de vez o problema e está se confundindo conversão com glorificação, que é o momento em que estaremos livres do pecado. Eu tenho constantemente alimentado o coração da igreja nesse entendimento sobre salvação, que é um processo. É um processo. A conversão é algo imediato, instantâneo. Junto você é justificado com Cristo, em Cristo você é adotado como um filho de Deus recebido na família do Pai. Amém. Mas continua o processo. E eu tenho muito medo quando eu ouço isso. Agora foi para a igreja e já não vai mais fazer isso. E muitas dessas pessoas, com o tempo, acabam dando passos atrás e voltando a pegar uma garrafa de bebida, de cigarro ou alguma coisa assim. Por que acontece isso? Afinal de contas, por que pessoas que começaram bem e foram libertos do pecado, como o povo de Israel foi liberto do Egito, por que dão passos atrás? Porque não estão atentos às advertências da palavra de Deus. Ter uma experiência de libertação é maravilhosa. Nos faz cantar, glorificar, amar, ficar alegres. Entretanto, como o povo de Israel, nós podemos nos sentar para alegrar e, se não vigiarmos, podemos nos levantar para voltar a cometer os velhos pecados. É sério isso. Paulo está trazendo uma advertência. Isso aqui é como uma placa, quando você está na estrada, que te mostra se é uma curva muito sinuosa, se há perigo de desabamento, se a pista é escorregadia, se há animais na pista. É uma advertência séria para você e para mim, que somos povo de Deus. Ele diz aqui que o povo foi batizado em Moisés. E aqui ele está falando dessa iniciação na nova aliança, quando começa então a aliança da lei. Moisés é aquele que receberia a lei e passaria para o povo, né? É a chamada lei de Moisés. E o batismo é um rito de início, de iniciação. Quando alguém se converte, entra num batistério de uma igreja, numa piscina de uma chácara, no mar, num rio, e há esse rito de iniciação que é um símbolo daquilo que já aconteceu no coração, que é a morte para o velho homem e a nova vida para Cristo Jesus.
Então esse povo começou bem, e Paulo está querendo nos aliar, ele está fazendo um paralelo, construindo a ideia, para que você e eu possamos pensar na nossa vida cristã. Olha, eles começaram bem e se batizaram, como vocês também. É o primeiro alerta que ele está dando. Depois ele continua dizendo que todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Havia uma lenda, e até alguns rabinos chegaram a ensinar isso, de que a pedra que Moisés bateu e perdeu a paciência, e que saiu água para eles, que essa pedra seguia o povo no deserto. Era uma lenda que existia, que se falava na época. Só que Paulo coloca as coisas de uma forma bem espiritual, né? Possivelmente para desfazer esse tipo de lenda. A Bíblia não fala que a pedra os seguia, pedra não tem vida, né? Mas ele está dizendo que depois desse batismo, esse povo foi alimentado. Eles tinham comida e bebida espiritual. Nem o maná é citado aqui. Aqui está falando da sustentação de Deus com o seu povo. E aí você faz a ponte. Como você também, em Cristo Jesus, começou a estudar a Bíblia, fez um discipulado, se está aqui na igreja, sentou com Assis, com César, fez o estudo bíblico, né? Começa a se preparar para o batismo, batiza, vem para a aula de EBD e Deus vai te sustentando, e Deus vai te alimentando. E Cristo é essa rocha espiritual que tanto os sustentou no deserto, como nos sustenta hoje, e prometeu que estará conosco todos os dias até o fim. Então nós temos essa rocha na nossa caminhada que nos alimenta. Então, Paulo está dizendo aí, olha gente, presta atenção, o que aconteceu com vocês, Deus também fez com o povo lá atrás. Deus foi bom. Só que no versículo 5 tem um mas. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto, e ele emenda, dizendo que essas coisas se tornaram exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Paulo não está contando uma história, Paulo não está simplesmente registrando uma história para a igreja saber. Paulo está dizendo, você pode cair e pode se desviar, sair dos trilhos de Deus. Paulo não está propondo que você perca a salvação. A ideia não é essa. Mas que você pode ser reprovado se você sair desse bom início que Deus começou na sua vida, no seu processo de iniciação, no cuidado de Deus, só que se você não permanecer, você pode ser reprovado aqui nessa terra, perder as suas recompensas no céu. E o pior de tudo, você vai viver uma vida esquizofrênica. Você tem uma nova natureza e vai querer insistir numa vida no mundo. Mas, particularmente, eu acredito que isso não dura muito, porque o Espírito Santo automaticamente vai continuar convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, e a gente não pode julgar, mas tem gente que está há 30 anos afastado e fala assim, eu sou desviado. A pessoa não é desviada, ela não é convertida. Não pode ser que um crente, 30 anos, alguém nascido de novo, que essa alma não anseie Deus. Né? A gente tem que tomar um cuidado com isso. Ah, fulano é desviado. Quanto tempo ele estava na igreja? Há 40 anos atrás. Fica difícil. E Paulo aqui chama a atenção sobre a idolatria. O povo se assentou para comer, beber e se levantou para divertir. Lembra quando o povo fez os bezerros de ouro? O povo ficou impaciente. Moisés estava indo receber a lei de Deus, pura, e ficou lá 40 dias e 40 noites. E as pessoas acharam, como nós achamos também, eu e vocês, que a gente pode opinar como Deus está fazendo e o tempo que Ele está fazendo. E a gente quer bater no balcão igual o cliente e falar, eu quero o meu x-salada, vamos embora.
Só que a gente não está pagando nada para exigir. A gente está recebendo de graça. E aí o povo se corrompe, Arão não dá conta de contornar o povo, que é difícil. E aí ele diz para Moisés que apareceu um ouro, ele jogou na fogueira e surgiu o touro. É, o Big Bang. As desculpas, né, que a gente apresenta. E quando Deus demora a fazer alguma coisa na minha vida e na sua, primeira advertência ainda mais focada que Paulo está fazendo. Pode ser que você substitua Deus por outra coisa. Pelo seu emprego, pelo seu cargo público, pela sua esposa ou pelo seu marido. O casamento pode ser um ídolo. Pelo dinheiro, pela sua influência, pelo poder de alguém conhecido. E você pode, então, querer dar um jeitinho. Sabe quem fez isso? Abraão, o pai da fé. Estava demorando o filho. A esposa dele teve uma ideia mirabolante. Vamos seguir os costumes, que era um costume cultural isso. A escrava ser dada ao marido, para que o marido tivesse relação, e o filho que nascesse era da dona, porque a escrava pertencia à dona, no entendimento deles, e o filho também pertenceria. E Abraão vai lá, todo bobo, né? E se deita com a escrava e tem. E aí Deus vem e diz: não. Não é esse o caminho. Deus, ele depois cumpre a sua promessa e mostra que é do jeito dele. Então você pode idolatrar algum outro caminho que não seja o de Deus e buscar algum outro Senhor que não seja o verdadeiro Senhor. Pastor, se a gente fracassar nisso, acabou? A chance de andar com Jesus acabou? Não, só começou, porque você pode se arrepender e deixar o seu pecado. Lembrando que quando você nasce de novo, você é liberto daquela escravidão do pecado com um propósito: fazer escolhas corretas. Você continua fazendo escolhas, só que antes você fazia escolhas para o pecado. Liberto, agora você vai escolher entre a graça e o pecado. E Deus te libertou precisamente com esse objetivo, para que você faça as escolhas corretas e ande no caminho dele. Você precisa vigiar, portanto, e olhar para essa história do passado e falar: esse povo ficou impaciente e deixou Deus, eu posso fazer a mesma coisa, porque o meu coração é igualzinho ao coração daquele povo. Porque eu sou um ser humano igualzinho aquele povo era. Então essa palavra vai ser de advertência. E o texto aqui nos traz, e Deus colocou isso na sua pauta de pregação, Deus estabeleceu uma agenda para os púlpitos, que é a sua palavra. E Paulo traz um segundo problema: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23 mil. Parece morte em tempo de guerra. Morte em tempo de guerra. Tem cristãos que não vigiam com a questão da imoralidade. E pior, flertam com isso. Paqueram a imoralidade. É um filmezinho, é uma cenazinha, é uma conversinha na internet, é um oi, é uma conversinha mais perto. Agora no vírus não dá, né? Uma conversinha mais perto, com a coleguinha de trabalho, com um coleguinha de trabalho. Daqui a pouco é um toquezinho, uma massagenzinha e logo é a cama do motel. Se você não freia isso na hora, você vai ser contado junto com os 23 mil que foram abatidos. A questão moral, sexual é muito séria. Muito séria. A devassidão que a gente presencia aí, que o mundo vive hoje, é loucura contra Deus. É um absurdo contra Deus. Mas tem crente na igreja que às vezes namora e pratica relação sexual e fala: é só com ele ou só com ela.
não é com mais ninguém, é consentido, eu já ouvi isso. Não, mas foi consensual. Banana para o consenso do outro. Deus não concede isso a quem não é casado. Não fique inventando desculpa. Se arrependa, confesse a Deus e deixe. Eu não vou te condenar se você pecar, porque eu não tenho procuração de Deus para te julgar. Mas certamente você, eu e qualquer cristão deve advertir os outros dizendo: não enrola, não dora a pílula, não fica cozinhando galo. Desliga o fogo, bota o galo para fora, reconhece que está errado, confessa, joga esse galo fora e segue o teu caminho. É errado. Casal de namorado, não, mas é só mais um apertinho, é só mais uma mãozinha, não, mas é 1 centímetro a mais. E logo você perde os freios. Você precisa, portanto, aprender limites. Eu não estou dizendo que o casal de namorado vai namorar com o pai e com a mãe no meio do sofá, um em cada ponta, né, assistindo o Fantástico na televisão. Até porque seria um namoro terrível assistir o Fantástico e namorar. Né? Se fosse hoje, você ia morrer por causa do coronavírus. Você não morre do vírus, você morre da notícia do Fantástico. Claro que um casal vai se beijar, vai se abraçar, enfim, vai se tocar. Mas qual é o limite disso? Ah, pastor, a gente vai medir quanto que o beijo vai... Não, você tem que saber qual que é o teu limite. Você, como crente, precisa fazer a escolha correta de saber o quanto você pode beijar o seu namorado, a sua namorada, e pode prosseguir. Você que já é casado ou casada, aí tem jovem que acha assim: a hora que eu casar, acabou. Não vai ter mais tentação sexual. A hora que eu casar, resolve. Eu vou ter a minha mulher, eu vou ter o meu marido, eu vou fazer sexo a hora que eu quiser. Não é assim. Não funciona dessa forma. Mas o jovem pensa isso, né? Tem isso na cabeça, né? Homens ficam cansados, mulheres têm dores de cabeça, não é assim. Queridos, vai continuar depois de casado. Um homem sempre vai ser tentado com uma outra mulher que não a sua, e a mulher também vai ser tentada com um homem que não seja o seu. Ainda que o homem seja mais fortemente tentado nessa área, a mulher não está isenta. E tem mulher, às vezes, que é mais tentada do que alguns homens. Não dá também para estabelecer um padrão. Isso vai de pessoa para pessoa. O fato é que ele diz para a gente não praticar a imoralidade. Para você não praticar, você tem antes que vigiar. Então, ser tentado não é pecado. Olhar para um colega de trabalho e cobiçar não é ainda o que ele está falando aqui de praticar. Você já pecou no seu coração. Mas essa tentação em si, a tentação vem, ela não é pecado. Quando você vem, a cobiça no seu coração, torna-se pecado. Mas você ainda não praticou. O pecado cometido no corpo, ele tem um peso maior. Então, enquanto está no seu coração, confesse a Deus. Como eu disse ontem para os jovens, confesse para receber mais dos efeitos da graça conquistados na cruz. Na nova aliança, você não confessa para receber chicote. Você confessa para receber mais dos efeitos da cruz, da graça, da redenção conquistada por Jesus. É mais que entra no teu coração. A confissão é uma porta aberta para que a graça entre dentro do seu coração. Não é o juízo ainda. A confissão, ela alarga o teu relacionamento com Deus e faz você receber mais graça do Senhor. E isso é o Evangelho, diferente da religiosidade, que controla as ações. Não pratique a imoralidade. Depois ele traz um outro problema. Não ponham Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Meus queridos, igual domingo passado, quem está atento aqui fala: o pastor não virou tanto, vai começar a virar não vai não, é porque eu estou lembrando que está aqui e estou indo, tá? Tem crente que fica mais atento, né? Fala, só passou 2 páginas até agora. Ai, ai. Queridos, algumas pessoas querem viver perigosamente, conhecem o Evangelho, mas dão sempre aquele jeitinho de viver na aventura provando Deus. Sabia que muitas pessoas morreram
por tirar selfies arriscadas. Os tolos se colocaram lá em cima da antena de televisão, não sei de onde, e fizeram assim para tirar foto. Primeiro que já é um negócio horrível tirar foto com celular, selfie, né? Você tem que com uma mão só. Você tem que caçar dedo e ter dedo elástico para isso. Quando você faz assim, você pode se desequilibrar. A pessoa quer viver perigosamente. Muita gente morreu por causa disso. Foi a última foto. Tolice, morreu por causa de uma foto? Tolice. Mas tá bom, é o século XXI, né? Que a gente vive, afinal. Irmãos, algumas pessoas conhecem a palavra de Deus e querem viver deliberadamente fora dela, tirando essas selfies espirituais tolas e querem provar a Deus. Lembra Satanás dizendo para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima. Levou Jesus ao pináculo do templo. Lança-te daqui de cima. E Jesus falou: não tentarás o Senhor seu Deus. Bobeiras, tolices, não faz parte de quem quer, da vida de quem quer seguir Jesus. Não arrisque por arriscar. Não faça uma brincadeira. Deus não espera isso de você. Deus espera respeito e amor da sua parte. Reverência ao nome dele, temor, mas não medo. Temor no sentido de respeito. E ele então fala da murmuração, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração do povo no deserto era a regra, não a exceção. Você e eu, às vezes, resmungamos, murmuramos, né? Ah, não, essa semana caiu aquela chuva, ontem ou anteontem, sei lá, e eu estava aqui na igreja, e era a água que Deus mandava, e eu esqueci de acionar o alarme do carro e subi o vidro. Aí o Paulo estava ali na casa dele, Fabiana, tá, corre. Eu peguei o controle, acionei de longe, nem fui lá ver. Aí veio, né? A vontade. Fala, para que eu deixei esse carro aberto? Para que não sei o quê? Aí passou a chuva, eu fui almoçar. Agora vamos ver os estragos. Primeiro eu imaginei, queimou o botãozinho do vidro, né? Eu já fiz isso outra vez num outro carro e queimou o botãozinho do vidro. Eu sou perito em fazer isso. Não queimou. A primeira coisa que eu fui foi lá ver, não queimou. Tá bom. O tapete de borracha abarcou a maior parte da chuva, graças a Deus. Então molhou pouco de baixo, né? O banco, pela misericórdia de Deus, esse carro que Deus nos deu, o banco é de couro, então não sujou tanto, não molhou tanto, como se fosse um de tecido, que daí estragar o negócio ia ficar fedendo mesmo, né? Então eu teria motivos fúteis para murmurar. Não queimou o bichinho de subir o vidro, o tapete de borracha abarcou o principal, já estava e o que molhou deu para ficar assim. Eu estou deixando o carro aberto. Hoje aqui na IBD, vocês não viram, estava tudo aberto aqui, os tapetes para fora, estava um sol bonito aqui na igreja. Mas eu fui tentado a murmurar, a resmungar, a reclamar e falar: que droga, inferno que eu deixei o carro aberto. Só que eu ia pregar isso aqui domingo. E graças a Deus, Deus protegeu e não deu nenhum problema. E não ficou cheiro, né, que normalmente fica dentro do carro. E alguns deles foram destruídos, porque a murmuração, ela é uma manifestação de falta de confiança em Deus. Assim como também colocar à prova é uma demonstração de falta de confiança no caminho que Deus determinou para a gente viver. Assim como a imoralidade é uma falta de confiança que Cristo supre a nossa alma e eu não preciso buscar isso em prazeres alheios, e que Cristo supre as minhas necessidades sexuais dentro de um casamento. Assim como também a idolatria é uma falta de confiança ainda mais flagrante, porque você está buscando outra coisa que não Deus para colocar no lugar.
Paulo está mostrando que podemos cometer os mesmos erros de Israel e sermos desqualificados e incapazes de cumprir os propósitos de Deus aqui, de sermos igreja, evangelizarmos e fazermos discípulos e fracassarmos naquilo que Deus espera de nós. Sim, povo de Deus, é possível que isso aconteça. A gente não vai frustrar os planos de Deus, porque eles não podem ser frustrados. Deus vai usar outras pessoas. Se Deus te chamou para estar no louvor e você não foi responsável, cuidadoso, não progrediu para isso, Deus vai usar outra pessoa. Se Deus te chamou para ser um pastor e você não seguiu o caminho para chegar lá, Deus vai usar outra pessoa. Se Deus te chamou para receber as pessoas na porta da igreja, para entregar um folheto, para evangelizar na internet, Deus vai usar outras pessoas. O projeto não vai deixar de acontecer, o propósito de Deus não vai deixar de acontecer. Mas Deus vai usar vasos limpos, vasos de honra, vasos que estão procurando sempre se santificar para serem usados para os fins nobres. Você não serve sopa na sua casa, nem para sua família, nem para você e nem para a visita, num pinico azul de plástico. Ninguém faz isso. Se fizer, está meio tantã, né? Está dando com a cabeça na parede. Um pinico que você... hoje em dia não usa mais, né? Que as pessoas usavam antigamente embaixo da cama, muito antigamente embaixo da cama. Você, portanto, precisa ser o quê? Aquela louça bonita, trabalhada, ou então aquela tigela de inox bonita ou de vidro que vai servir a sopa para as pessoas. E Paulo está deixando claro que a história de Israel foi escrita como exemplo para nós e tem a ver com a nossa vida. É Velho Testamento, tem a ver com a nossa vida. A confiança deles se afastou de Deus num grau que foi indo, aqui está falando de Êxodo, é a saída. Foi indo, o povo, foi Josué, tomou a posse, tocou a trombeta, caiu a muralha, tararanta, chegou no tempo de Juízes. E olha o que aconteceu com Israel. Abre em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Olha como você tem que tomar cuidado com até que ponto você beija a sua namorada, com a murmuração, com a idolatria, com provar a Deus. Israel não botou o pé no freio nessas coisas. Olha o que aconteceu, a que ponto eles chegaram. 21, 25, último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Né? Para eles chegarem nesse último versículo de Juízes, tem um outro versículo no meio que fala a mesma coisa, tão grave que foi. O versículo é igualzinho. Começou lá atrás, murmurando, não santificando o corpo, tentando a Deus e buscando outras coisas que não o Senhor para idolatrar. Pastor, aqui na NVT, na versão transformadora, diz assim: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, cada um era a sua lei, cada um era o seu Cristo, cada um era a sua tábua da lei, cada um era o seu Senhor, cada um era o seu Jesus. Pastor, o que a gente faz para não cair nessas mesmas armadilhas? A Bíblia está nos advertindo, mas o que a gente faz agora? A gente segura bastante, a gente tenta ser bem comportado, a gente põe o relógio ponto na porta da igreja e todo domingo, 18 horas, bate ali para entrar, e aí apresenta o cartãozinho no céu para mostrar que a gente foi comportado. Não. A gente clama Jesus. A gente busca o nosso Salvador. A gente vai de encontro àquele em quem nós podemos confiar.
A gente vai de encontro ao que morreu na cruz por nós para derramar graça. Fugir do pecado nunca, repito, nunca, é uma luta pessoal no sentido individual. É uma luta pessoal com Jesus. Jesus é aquele que vai te fazer vencedor sobre esses 4 obstáculos e outros mais que aparecerem. Jesus é aquele que vai te dar graça para honrar o nome de Deus. Ninguém vai ao Deus Pai, ninguém consegue ir a Deus Pai diretamente. Ninguém. Somente através de Jesus. E é esse mesmo Jesus que vai te ajudar agora a viver uma vida que se molde à espiritualidade que Deus quer para o povo que Ele chamou. Portanto, você precisa decidir agora se você quer viver na autoconfiança ou na confiança em Jesus. Como os israelitas fizeram no passado? Eles confiaram neles mesmos e foram para aí que cada um andou no seu caminho. Qual que então é a escolha melhor que eu faço? Qual é a escolha correta que você deve fazer, liberto pelo pecado? A graça de Deus. Jesus, Ele te ama. Ele quer te manter fora de caminhos que não te satisfazem. E Ele quer ser a satisfação da sua alma, do seu coração. Ele é suficiente. Você acha que vai encontrar satisfação e prazer na imoralidade e não vai. Isso vai te dar uma anestesia temporária, que é o prazer que tem no momento, e não alcança o que você quer, não te dá o que você busca. Somente Jesus pode fazer isso por você, o Filho de Deus, encarnado, crucificado, morto e ressurreto. E com a promessa de que vai voltar. Com a promessa de que virá nos buscar. Somente a sua palavra pode ser alimento para a alma, para que você então, na luta contra o pecado, faça a escolha correta, motivo pelo qual você foi libertado da lei e da maldição da lei. Então, o apóstolo Paulo adverte: aquele que pensa estar de pé. Isso aqui é uma cutucadona, para os crentes que acham que não vão mais passar por problemas, inclusive os crentes de muito tempo. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Quem pensa estar de pé, acha que já chegou lá, que não vai mais passar por problemas. Veja que não caia. As tentações que vêm, portanto, são humanas, mas há um contraponto a elas. Deus é fiel. Deus está se pondo como a ajuda real, viva, divina, suficiente, para que você não falhe como Israel falhou. Deus é fiel para que você não erre. Mas, pastor, é para o próprio Deus que não vou errar, como é que eu vou pedir ajuda para Ele? Ele vai me punir. Não. É que a gente tem uma lógica humana. É como se você roubasse o imposto de renda e chegasse para o leão depois e dissesse: me ajuda, porque eu roubei o imposto de renda. Você vai ser preso, dependendo da fraude que você cometeu. A gente tem esse medo porque a gente associa com o ser humano. É como a criança que tem medo, às vezes, de chegar no pai e na mãe, que sabe que vai receber uma advertência, mas a criança não sabe também que o coração do pai e da mãe vai abraçá-lo e vai cuidar dele. Portanto, faça a escolha principal, maior e melhor, a escolha da graça, que provê livramento, que nos ajuda a suportar. Que Deus abençoe o seu coração, para que você seja livre da tentativa de ser justo pela religiosidade, as regras que não mudam o coração,
Elas têm alvos bons, são úteis até um certo ponto, socialmente falando, são freios morais importantes. O crente também pode ter isso, mas isso não resolve, isso não é graça. Que você possa desfrutar mais da graça do Rei e da vida do Rei e experimentar o que Israel deveria ter experimentado, mas não experimentou. Que nós sejamos esse povo, que nós sejamos essa nação, para sermos sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém.